Nós podemos dividir, né, já em algumas fases, porque inicialmente nós começamos com alguns influenciadores da cidade de Piracicaba que faziam a divulgação de plataformas ilegais de jogos de azar. Essas plataformas, elas não obedecem à legislação brasileira. Porque se tivesse todo o segmento, né, da legislação, por exemplo, a terminologia ali da página, né, o URL com .com.br, .bet.br, fizessem todos os recolhimento de impostos, não teria por que fazer uma investigação nesse sentido. Mas essas plataformas, elas não obedecem nenhum momento essa legislação. Por exemplo, todos os servidores, as plataformas, os sistemas dessas apostas, dessas empresas de apostas, elas estão baseadas em países estrangeiros, né, fora do Brasil. Então, toda vez que alguém entra nessa plataforma, ela está alimentando uma plataforma estrangeira. É como se você tivesse literalmente mandando dinheiro para fora, né? Então, esse valor ele não é arrecadado, né? Não é tributado dentro do orçamento ah, nosso, né? Brasileiro. Então, inicialmente parece ser valores pequenos, mas como a gente começa a aprofundar, a gente tem números que são exorbitantes. Por exemplo, há uma prévia, né? Um balanço feito pelo Banco Central nos últimos 2 anos, tá? Então, 2024 tem até uma reportagem, salvo engano, da Folha, fala algo em torno de 240 bilhões gastos com jogos de apostas, de uma forma geral, os legais e os ilegais. E em 2025 fechou esse valor com algo aproximado de 350 bilhões. E esse mesmo estudo diz que 80% dos jogos são feitos em plataformas ilegais. Então a gente está falando algo em torno aí de 270 bilhões injetados em plataformas ilegais ao longo do ano de 2025. Então, nós passamos depois para as demais fases, através de todo o trabalho de inteligência, né, a apontar outros influenciadores que fazem divulgação dessas plataformas. Então, foi solicitado à Justiça o mandado de busca e apreensão de valores de veículos, enfim, de equipamentos de informática, celulares, dinheiro, artigos de luxo, vinculados a esses influenciadores, tá? Ao em torno de 20 influenciadores inicialmente. E com base, né, nesses influenciadores, a gente teve um perfil traçado até para angariar esses influenciadores. Então, o que se buscava? Pessoas com um grande alcance, né, que reverbera uma postagem. Então, por exemplo, há um deles que tem algo em torno de 500 mil seguidores, meio milhão de seguidores. Uma postagem dele teria a capacidade de alcançar meio milhão, uma cidade maior do que Piracicaba, né? Então, sem contar eventuais repostagens dessas divulgações, né? Então, eventualmente, com 20 aí influenciadores, a gente pode chegar em, sei lá, algo em torno de 2, 3 milhões de pessoas numa eventual postagem, né? Então, cada vez que essa postagem era feita com um novo link de uma dessas plataformas ilegais. Cada vez que um apostador fazia ali o aporte financeiro para a aposta, na primeira aposta, na aposta inicial, 75% dessa aposta ela era uma forma de comissão para o divulgador daquele link, ou seja, para o influenciador. É isso que os motivava a cada vez mais novas postagens, novos empenhos, né? Novas divulgações, a fim de receber mais valores de comissão. E como é que eles atuavam, doutor? Então, assim, né, pegando por esse gancho, né, eles recebiam esse convite da plataforma para começar a postar e divulgar o jogo. E eles recebiam uma comissão, seria isso? Isso. Na verdade, os influenciadores eles vão para um leque muito grande do que se divulgar. Então, dentro de todos esses influenciadores, alguns divulgam joias, academia, maquiagens, algo até então dentro da normalidade e da legalidade, né?
E dentro desse grupo, assim dizer, de influenciadores, havia por vezes o convite, né? Olha, há algo novo a ser divulgado, o valor de comissão, o valor de pagamento é X, né? Isso os motivava a, a apresentar isso a outros influencers, né? Para que ocorressem maiores divulgações, né? A gente pode até falar em eventual pirâmide, né? Um chamava o outro para participar disso. Pode ser que sim, mas não é o marco, né? O norte da investigação, mas sim a divulgação dos jogos legais, de eventual lavagem de dinheiro, eventual estelionato, porque eles prometiam ganhos que não eram verdadeiros. Eles criavam uma página inicial, a própria plataforma passava uma página inicial indicando, hipoteticamente, a cada R$ 10 investido, você pode chegar a R$ 1.000, né? E ele mostrava lá, ali numa postagem, olha, acabei de ganhar, né? E printava, postava essa sorte que ele teria recebido naquele momento. Só que depois não se via uma repetição com outros apostadores, né? Então, de fato, era um engodo, né? Um engano para que gerasse nas pessoas a vontade da aplicação das apostas e não, via de regra, não recebiam acertos, né? Não recebiam ganhos de volta. Essa terceira fase, ela pegou exatamente, ela focou o quê nessa terceira fase? Ótimo. Essa terceira fase ela visa novos influenciadores, tá? E novos influenciadores que alcançam um número maior de pessoas, uma gama, né, de seguidores maiores, a fim de que a gente possa agora linkar a- de onde há o pagamento, né? Como ele é feito, através do quê? Porque se essas empresas têm as suas bases de dados, né, os seus servidores no exterior, como é feita toda essa tramitação financeira? Os apostadores depositam valor onde, né? Os influenciadores recebem o dinheiro de quem? Eventual ganho pelos apostadores vem por onde? Então a gente começa a fechar agora, né, a investigação para uma outra fase, que é a fase de seguir o dinheiro para chegar de fato às pessoas que motivam esses jogos de azar. São as pessoas que patrocinam, que se locupletam com esses jogos de azar. Acho que só agora perguntar mais uma vez sobre as apreensões. Se o senhor Ok. puder comentar. Foram apreendidos hoje, nessa data, 9 veículos, 2 automóveis e 2 motocicletas, além de objetos como semijoias, valores em espécie, computadores, celulares, tudo isso a fim de nos auxiliar na investigação. Então, quebra de sigilo telemático, análise toda dos aparelhos celulares, conversas entre eles, conversas eventualmente com quem faz o aporte financeiro, quem os recruta, tudo isso agora direciona a nossa investigação. E sobre prisões? Por hora, a gente está nessa fase inicial de entender todo o mecanismo, né? A prisão, eu costumo dizer que ela não é uma antecipação de pena, né? E a prisão ela não é a regra, a prisão é uma exceção. Então, a gente tem que trazer todos os elementos necessários para demonstrar os requisitos, né? Tanto da prisão preventiva quanto da prisão temporária. É dentro da investigação que a gente vai afunilar para esse fim. Agora, doutor, o patrimônio dos influenciadores que vocês chegaram era compatível com o estilo de vida ou com a determinado ganho que eles tinham diante das postagens, não só do Tigrinho, por exemplo, mas as outras postagens, o que eles tinham era compatível com a realidade deles, assim, pelo que vocês observaram? Excelente. Um dos fatores foi isso, né? Uma desproporção patrimonial em um curto período de tempo. Então, você percebe pessoas que não tinham nenhum patrimônio e em poucos meses começaram a ter uma vida de luxo e ostentação como nunca antes. Então, carros com valores altos, importados, viagens internacionais, incompatível a uma vida até então, naquele momento. Então, percebe-se uma incompatibilidade financeira e um ganho muito rápido de capital. Por exemplo, um dos influenciadores, a gente tem uma noção que, dentre a movimentação financeira, ele teria algo em torno de 2 milhões nos últimos meses. O que não concorda, assim, é contra a realidade deles, assim. É incompatível com a realidade financeira dele, ao menos. Tá.
Eles disseram alguma coisa, defesa? Por hora, a gente cumpriu os mandados de busca e os intimou para a data posterior para fazer as oitivas, as declarações, eventuais interrogatórios.